Então, meninas, repercutindo a pesquisa Quest, que saiu agora no fim da tarde, pesquisa Quest divulgada hoje, trazendo o presidente Lula ainda na liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turno da eleição presidencial, mas com o senador Flávio Bolsonaro se consolidando na segunda posição, consolidado na segunda posição como principal adversário do presidente Lula. É importante a gente dizer que essa é a primeira pesquisa que não inclui o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre os possíveis candidatos, e eles trouxeram uma série de análises. Foram testados 7 cenários com 8 candidatos. No primeiro turno, os percentuais de intenção de voto de Lula variam entre 35% e 39%, como vamos vendo aqui, sendo testado com diferentes candidatos. Já os de Flávio vão de 29% a 33% nesses diferentes cenários testados. Nos cenários em que Lula e Flávio estão mais distantes, Lula fica 8 pontos à frente de Flávio. Já a menor diferença entre eles é de 4 pontos. Já no segundo turno, a vantagem varia de 5 a 19 pontos e a menor diferença, então, de 5 pontos contra o senador Flávio Bolsonaro, justamente que a gente analisa aqui como consolidado nessa corrida, nesse cenário com Flávio Bolsonaro no segundo turno. Lula tem 43% das intenções de voto frente a 38% de Flávio. Vamos começar aqui com as análises. Queria começar te ouvindo, Carla, até para entender a temperatura dessa pesquisa chegando em Brasília. A gente já está vendo um cenário mais acirrado agora. Se lá atrás o governo preferia Flávio a Tarcísio na disputa, a gente já começa a ver mais preocupação agora, Carla? Então, Nath, eu conversei com algumas pessoas no Planalto hoje digamos assim, o estado deles é o seguinte: bom, é hora de ter calma, pesquisa, eles repetem vários chavões eleitorais, né? Aquela coisa, a gente sabe que pesquisa é coisa de momento, tem muitas coisas a serem levadas em considerações, mas de fato, o Flávio se consolida, né, como agora esse potencial adversário do presidente Lula, e isso, nesse cenário, realmente, o governo acha e consegue acreditar que tem vantagens nessa disputa, apesar de saber que vai ser uma disputa acirrada, assim, pela força do bolsonarismo, e porque também tem uma questão, né, que o Flávio, quando a gente tira, por exemplo, o Tarcísio, como você colocou aí nessa pesquisa, mostra um cenário sem Tarcísio, a gente vê ali um ganho para o Flávio também, um pouco para além daquele bolsonarismo raiz, vem a direita moderada, talvez, né, que isso também é um eleitor que o governo, o presidente Lula, o entorno ali do presidente Lula, ainda vê margem para buscar, né? Por exemplo, uma categoria específica, conversando com o ministro do Planalto, o presidente Lula falou: olha, vamos olhar para esse pessoal de olho em buscar eleitor aqui, aonde é do lado deles. Motoristas de aplicativos e taxistas. E aí, para isso, o governo vai lá e tenta trabalhar com o Congresso, leis que possam, né, questões previdenciárias relacionadas a esses motoristas de aplicativos, tenta levar, por exemplo, uma pauta em que vê potencial eleitoral para buscar um pouco desse eleitor que não é o eleitor cristalizado raiz no bolsonarismo. E aí tem aquela parcela de centro que vai ser, evidentemente, a mais disputada e a que vai acabar decidindo a eleição. Assim, tem muita pesquisa já saindo, Nath, a gente precisa olhar as metodologias das pesquisas, ver que elas têm metodologias diferentes, né, entender um pouco esses cenários, mas tanto no governo quanto do outro lado, inclusive uma informação, a equipe do Flávio Bolsonaro está, desculpa, a equipe do Flávio Bolsonaro, ela está montando essa semana, a expectativa era até agora no carnaval, né, terminar de montar mesmo uma equipe de governo, ou seja, vai se consolidando que essa candidatura que há um tempo atrás as pessoas diziam não vai ser para valer, o Flávio tem teto de vidro, não vai correr o risco de ficar sem foro, enfim, algumas coisas que se falam sobre esse risco da candidatura do Flávio, digamos assim, agora começa a ficar uma coisa um pouco mais, olha, não, é realmente para valer. E aí tem toda uma construção do que vai ser essa chapa, tem a figura da Michelle, que ainda não embarcou na campanha do Flávio, né, digamos assim, está sendo cobrado, inclusive, para isso, pelo próprio Flávio. Então, assim, do lado da direita tem um pouco esses ajustes para ser feitos, e do lado do governo, eles olham, óbvio, que há uma preocupação, eles não desdenham, né, obviamente, sabem que vai ser uma eleição difícil, e estão começando a fazer a estratégia para ver como é que vai ser esse embate. Fica mais claro quando esse adversário está definido. Mas eles ainda torcem, querem, claro, para se pulverizar um pouco mais essa briga, né, digamos assim, da direita, que isso pode favorecer o presidente Lula,
na visão de alguns aliados dele. Então, assim, é um cenário que pode mudar por qualquer detalhe, é um cenário com margem apertada, e ninguém acha, Nath, que a gente vai chegar em outubro, nem para um lado, nem para o outro, com alguém com uma vitória, com uma larga vantagem, digamos assim, né? A gente tem uma certeza que a gente sabe que vai ser um processo eleitoral acirrado, e que o governo, no caso, quando tem sempre a máquina, o Instituto da Reeleição, a gente fala, né, muito forte, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente que perdeu reeleição no Brasil, então isso tem sim um impacto, o presidente Lula vai montar aí uma agenda de entregas, vai ser muito baseado, inclusive, conversando com uma fonte, o que vocês vão, qual que vai ser a grande mote de campanha aí, muito baseado nessa questão do imposto de renda, né, do que o governo conseguiu isentar aí uma camada importante dos brasileiros mais vulneráveis e taxar o andar de cima, então dizendo um discurso de justiça social que o governo acredita que pode ter apelo eleitoral também. E aí tem outras pautas que estão entrando aí, pouco tempo de congresso que a gente vai ter, tem a escala 6x1, que é uma pauta também eleitoral. Tudo isso, Nath, para fechar, eu ouvi também a professora, porque são pequenos fatores que interferem nas pesquisas, né? Qualquer história, uma operação da Polícia Federal tem um impacto, enfim, tudo tem um impacto. Esse cenário de acirramento é um cenário que a gente provavelmente vai ver daqui até outubro. Acho difícil ter muitas mudanças, mas claro, essa proximidade do Flávio agora um pouco mais, né, esse intervalo menor em relação ao Lula, desculpa, gente, esse intervalo menor em relação ao Lula preocupa enfim, só começa a dar largada ainda mais para a questão das eleições, que agora que o modo já está totalmente eleitoral, Nath, apesar de ser ainda antes do carnaval.